Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos aprender as funções de manipulação de strings no PHP. Elas ajudam muito para realizar diversas operações com vários dados de string, como por exemplo também mudar de minúsculo para maiúsculo, obter partes de uma string, identificar se uma string está contida em outro, substituir parte de uma expressão, entre outros aspectos que você vai aprender. A primeira função apresentada é o str2upper. Ela recebe uma string como parâmetro e retorna o mesmo valor com todas as letras convertidas para o maiúsculo. Aqui no nosso exemplo eu vou colocar uma variável nome, que vai receber um nome, Eliel Cruz. Então você pode ter uma nova variável em maiúsculo, por exemplo, que vai converter essa nossa string. E aqui você manda imprimir a nossa nova string, que é o nome maiúsculo. Observe no nosso exemplo. Aqui eu escrevi meu nome minúsculo e quando você visualizar pelo navegador, ela estará toda em maiúsculo, que é a função principal dessa string, str2upper. A função str2lower, ela funciona da mesma forma inversa à função anterior. Então, por exemplo, se aqui eu tenho o meu nome todo maiúsculo, e aqui eu utilizar a função str2lower, que vamos apagar, salvando, ele vai fazer o processo inverso. Outra função que nós vamos conhecer é a substr. Essa função ela retorna uma parte de um string passando como primeiro parâmetro a partir de uma posição e com certo comprometimento. Esse método pode ser chamado de três formas: informando apenas o início da parte, informando o início e o comprometimento, informando o início e um valor negativo. Nesse último caso, o limite da parte a ser retornada é contado a partir do fim da string, mas isso é melhor nós mostrando aqui para você ver. Vamos fazer o primeiro exemplo. Imagine que eu tenho aqui meu nome, e aqui nós vamos ter uma variável que vai retornar a parte. Se nós utilizarmos a função str substr, você precisará colocar um valor após a variável. No caso aqui nós vamos colocar 4. Veja como vai ficar nosso exemplo. Ele vai retornar o L do meu nome, o espaço e cruz, ou seja, o que aconteceu é que ele retornou a partir de 4 caracteres todo o restante da string. Agora veja no outro exemplo. Se você colocar um valor 0, por exemplo, aqui passando mais um parâmetro e atualizar, ele vai retornar apenas os 4 primeiros caracteres, ignorando o restante da string. Ele faz exatamente o oposto. E ainda você pode trabalhar, naquele nosso último exemplo, colocando um valor negativo como segundo parâmetro. Aqui eu vou pular 3 e você vai ver como ele vai trazer essa string. Aqui ele trouxe apenas o L, porque ele pulou 3 caracteres e também os últimos 4. Vamos conhecer agora outra função que é o strRepeat. Essa função é usada para repetir uma string uma quantidade definida de vezes. A sintaxe é bastante simples. O primeiro parâmetro é o texto a ser replicado e o segundo é o valor inteiro indicando a quantidade de vezes. Vamos colocar no exemplo. Aqui eu vou ter meu nome, Eliel. Aqui nós vamos colocar a nossa função, repeat. Aqui ele vai pegar o valor inicial. E aqui é a quantidade de vezes que eu quero que ele repita. Veja que ficou repetido 5 vezes. Vou dar um espaço para melhor visualização. Outra função para trabalhar com string é o strlen. Talvez essa seja a mais simples das funções aqui apresentadas. Porém, não deixa de ser importante devido ao seu uso ser muito comum. Ela retorna o comprimento de um texto passando como argumento. Então, se você tem aqui um nome, você pode utilizar o strlen. Aqui você pega apenas as variáveis.
Repare que eu ainda estou atribuindo a uma outra variável para a gente manter o exemplo. E agora você vê que ele vai retornar o valor 5, porque ele encontrou 5 caracteres aqui dentro da nossa string. Então ele basicamente verifica o tamanho da sua string. Vamos conhecer agora o str replace, também muito utilizado e serve para substituir um trecho de um texto por outro valor. Os argumentos que devem ser informados são nessa ordem: o texto a ser substituído, o texto substituto e o texto que contém o valor a ser substituído. Então imagina que nós temos um nome, Eliel Cruz, e aí nós vamos ter um novo texto, novo nome, vou colocar assim, novo nome. É a nossa saída. Aqui você vai usar o str replace. Você tem que colocar, primeiramente, o texto a ser substituído. Eu quero substituir a palavra Cruz por Silva da minha string nome. Então, aqui eu teria o nome Eliel Cruz, mas na hora que eu utilizo a função, eu apresento ele como Eliel Silva. Então, ele faz a substituição desse texto por esse outro do local de onde você pegou. Assim como tem o strlen para contar cada caractere da sua string, também tem o str word count, que vai contar palavras. Neste caso, Eliel Silva da Cruz, nós podemos usar a função str word count para contar da minha string nome. Ok? Ele retorna a quantidade de palavras que ele encontra aqui. Já a função strHave, ela inverte todo o texto da primeira string. Vamos ver como ficará. Aqui seria o meu nome ao contrário. Basta que você utilize a função strHave. E o nosso último exemplo que temos aqui nessa aula é o strShuffle. Esse é muito simples, ele basicamente embaralha todos os caracteres da função da sua string principal. Vamos ver o exemplo. Repare que toda vez que eu atualizar, ele vai trazer uma nova string. Essa string é muito utilizada para a geração de senhas randômicas. Mais para frente faremos vários exercícios que vocês poderão conhecer o seu uso na prática. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham uma prática melhor, uma maior facilidade de lidar com strings na linguagem PHP e algumas funções, sintaxe bastante simples, nomes e significado que vai facilitar o seu aprendizado. E continuamos a dica. Se você gostou dessa aula, você pode compartilhar, inscrever-se, dar um like e continuar assistindo às nossas aulas. Até mais!